Então agora, se pensarmos visualmente sobre a maneira que esses elementos HTML são estruturados, podemos pensar nessa estrutura como uma árvore. O conceito de árvore em computação pode ser um pouco confuso, principalmente para quem está começando. Mas uma árvore em computação começa com uma raiz e cresce de cima para baixo, sentido oposto das árvores que conhecemos da natureza. Essa estrutura de árvore que vemos aqui é chamada de DOM, Document Object Model, ou modelo de objeto do documento. Aqui na esquerda, nós temos o código que nós escrevemos, que vimos anteriormente, e aqui à direita temos a nossa árvore. Nós começamos com o elemento raiz, que é a tag HTML, e esse elemento possui dois filhos, que são as tags head e body. Como a gente pode ver aqui, existe a tag head e a tag body. E essa indentação que vemos aqui, então você vê que existe uma indentação entre os elementos aqui, ela não é necessária. E o browser vai ignorar todos os espaços que estão aqui no nosso código. Essa indentação é apenas uma maneira de nós organizarmos o código de uma maneira mais fácil de entender essa página. Então, de volta à nossa árvore, nós temos a nossa tag title, e dentro da tag title nós temos o texto olá. E do mesmo jeito, na nossa tag body, dentro dela nós temos o texto olá mundo. Então, essa maneira de olhar os elementos HTML como uma árvore são uma maneira da gente entender mais fácil quais elementos HTML estão dentro de outros elementos HTML. Isso vai ser especialmente útil quando estivermos vendo mais sobre CSS e JavaScript. Com JavaScript, por exemplo, nós vamos conseguir manipular o DOM, o Document Object Model. E, por exemplo, nós conseguiríamos mudar o valor dentro das tags HTML. Como, por exemplo, nós poderíamos ter um botão que, quando clicado, mudaria o nome do título para, em vez de olá, algo como título mudado. Mas isso é conteúdo para as próximas aulas. Então agora vamos olhar outras tags e elementos HTML mais comuns e que utilizamos para construir sites mais interativos. E vamos começar pensando sobre como nós criamos títulos HTML. Então, títulos são esses banners que a gente vê no topo da página, por exemplo, algum título que descreve o conteúdo dessa página HTML. Então, eu vou aqui e vou abrir onde eu estou guardando os meus códigos, documento, aulas, aula 1 HTML. Pegar essa pasta de códigos e vou abrir no VS Code. Então aqui com o meu VS Code, no meu VS Code eu vou criar um novo arquivo chamado títulos.html. E a estrutura dessa página HTML vai ser basicamente o que a gente escreveu aqui. Então, eu vou copiar e colar aqui. E eu vou fazer algumas mudanças, como por exemplo, eu vou mudar o título. Em vez de olá, eu vou colocar o título sendo o título. Eu vou, dentro do corpo dessa página, eu não quero mais apenas mostrar olá mundo. Então, eu quero algo que mostre um título. E como que eu adiciono um título dentro do corpo? Bem, aqui eu vou usar a tag H1. Então, vou abrir e fechar. H1, essa
é a nossa tag de título, que eu posso usar para criar um título no topo da minha página, como por exemplo. Então agora eu vou colocar algo aqui. Então eu vou colocar aqui este é meu título. Eu vou salvar e agora eu quero abrir essa página para mim ver como que isso se parece. Eu vou voltar aqui nos meus arquivos, vou abrir a pasta de códigos, vou dar 2 cliques no novo arquivo. E agora, como vocês podem ver aqui, tem um título grande no topo da minha página que diz: este é o meu título. Então, agora para explicar um pouco melhor sobre essa tag H1. H1, o H significa heading, que em português significa título. E o 1 significa que é o maior título possível. Então, aqui no caso, nós estamos criando um título 1, que nesse caso aqui seria o maior título possível. E na verdade, em fato, existem outras tags HTML que a gente pode usar para criar títulos de diferentes tamanhos. Como, por exemplo, eu posso ter o H2 e aqui eu vou mudar isso aqui apenas para título. Vou colocar aqui título. Então, o H1 era o maior título, o H2 é o segundo maior título. Então, agora se eu voltar na minha página web, vou apenas reorganizar isso aqui, eu vou recarregar. E agora vocês veem que debaixo do meu título grande existe um título menor. No caso, esse aqui é o H1 e esse aqui é o H2. E na verdade, nós temos várias outras tags. Nós temos até o H6. Então eu posso criar aqui o H3, o H4, até o H6. Então, H5 e aqui o H6. Título. Se a gente voltar no nosso navegador, recarregar essa página, e agora, como vocês podem ver, eu tenho títulos de diferentes tamanhos, começando do H1, que é o maior deles, até o H6, que é o menor dos títulos. Então, muitas das vezes nós usamos esses H1, H2, H3 apenas para organizar o texto dentro de uma página. Então, por exemplo, nós poderíamos usar o H1 para o título, e aí depois nós poderíamos usar o H2 para seções, e depois disso poderíamos usar o H3 para os títulos das subseções. Então, essas são as tags de títulos.